Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, numa semana muito importante para a história contemporânea do nosso país. Muitos de nós acabamos não percebendo isso porque nós estamos vivendo um dia atrás do outro. Os fatos vão se sucedendo e às vezes nós perdemos a dimensão do todo, aonde nós estamos, as forças que estão agindo no momento político do nosso país e para onde nós estamos sendo conduzidos. A data de hoje, ou pós 7 de setembro, vamos dizer assim, está marcando não o que seria uma transformação, uma ruptura aqui no nosso país, que nós sabíamos de antemão que não aconteceria, justamente por analisar todo o cenário político nacional e internacional, o cenário econômico, as forças que atuam aqui no nosso país. Mas essas mudanças não vieram e não viriam mesmo, mas para o Bolsonaro, elas representam uma grande derrocada. E mais do que isso, mais do que uma derrocada pessoal do presidente, isso também representa os últimos acontecimentos como um sinônimo, um sintoma do derretimento daquilo que a gente pode chamar de bolsonarismo. Muitas pessoas vão ficar totalmente perdidas a partir dos últimos acontecimentos. A gente vai abordar alguns aqui no nosso papo de hoje. Mas se você está chegando agora, o nosso portal está nos conhecendo, antes de mais nada, se inscreva. Você que é muito bem-vindo. Todos os dias nós estamos aqui entre 17 e 17h30. Meia hora antes eu abro um chat para saber a sua opinião sobre o que nós vamos conversar, os fatos do dia. Se você gostar, dê o seu joinha, porque isso faz a gente chegar mais longe a pessoas como você. E mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, há muito tempo eu tenho falado aqui no nosso portal de situações que encaminhariam o 7 de setembro para um grande fracasso e um dia de muitas frustrações. Se você pegar aqui os vídeos do Portal do José, você entrar ali na nossa página, você vai ver que desde quando se começou a fazer um discurso de que o 7 de setembro seria a última chance, a última oportunidade da gente mudar o nosso país, eu comecei a analisar os discursos, as movimentações, o que essas pessoas diziam que elas queriam fazer no nosso país, o artigo 142, cassação de ministro, intervenção militar, desfile de tropas, enfim, uma farofa na internet impressionante. Qualquer cena era motivo para deixar o povo brasileiro repleto de tensões. Então tem os títulos aqui que eu coloquei. 7 de setembro, louca, chamando o presidente louca, fazendo uma comparação com Maria a Louca, né? A rainha que foi mãe de Dom João VI, que era considerado doida, né? E dizendo aqui, no dia 7 de setembro, vai dar M. Dia 7 de setembro, como enganar caminhoneiros, crentes e violeiros. Eu publiquei isso há mais de 2 semanas atrás. Dia 7/9, a grande frustração, dizendo que essa expectativa toda que essas pessoas estavam nutrindo ia criar uma grande frustração. E ela está se materializando com os acontecimentos no dia de hoje. Os caminhoneiros que acreditaram no Bolsonaro, e não foi por falta de avisos de quem estava minimamente conectado, estão se sentindo traídos e o Bolsonaro não vai conseguir mobilizar essas pessoas novamente para absolutamente nada. Muito pelo contrário. Isso vai fazer com que esse grupo, que seria uma base de apoio muito forte, se converterá numa base de oposição com a mesma intensidade, porque essas pessoas elas estão se sentindo hoje enganadas, ludibriadas, acreditaram num presidente ou num líder que é um paspalhão, é um covarde, é um omisso na percepção dessas pessoas todas. E hoje a gente teve no meio dessa história toda e o presidente ficou numa sinuca completa, porque se ele veladamente ele desse apoio a essas paralisações, que ele insuflou lá de trás, e daí o pessoal ter ficado com muita mágoa, os caminhoneiros, o Brasil viveria um colapso. E mesmo as pessoas que ainda dão apoio ao Bolsonaro iam ficar com carência, iam ficar muito incomodadas, ninguém ia ficar passando mais fome, passando mais sufoco, quebrando mais empresa, porque o presidente da República ele tem uns lampejos de insanidade permanente, vamos dizer assim, e aí já não é nem mais lampejo, né? É uma sequência de insanidades, e essas pessoas não estariam dispostas a ficarem com ele no meio dessa loucura toda, tomando prejuízo de todas as sortes, para não salvar o Brasil de absolutamente nada. As pessoas estão vendo que os fantasmas que são colocados o tempo todo, comunismo, socialismo, a volta da esquerda, o que acontece na Argentina, acontece em Cuba, na Venezuela, isso tudo não passa de uma fantasia que está sendo cada vez mais
tirada do corpo e o corpo está ficando nu cada vez mais. Hoje, no meio dessa história toda, a gente teve o pronunciamento do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Nós vimos ao longo desses dias, aliás ontem para ser exato, o pronunciamento do Luiz Fux, que falou muito alto, deu soquinho na mesa, o Aras fazendo discurso, o Arthur Lira fazendo discurso, todos discursos para não mudar absolutamente nada. Ninguém está, de fato, fazendo algum ato concreto para que haja uma interpelação, uma ação concreta que vise enquadrar constitucionalmente o presidente da República. Hoje, o professor Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, fez um discurso com um tom de voz mais brando, como é típico de uma pessoa educada, mas foi muito mais contundente, mas também carece também de uma problemática, como eu tenho apontado aqui, de não ter uma consequência prática desse discurso, de não ter sido feito ali nenhum tipo de ação concreta junto ao procurador eleitoral, procurador da República Eleitoral, que no caso é Augusto Aras, mas ele tinha que ser interpelado para fazer alguma coisa, porque senão a gente fica só nessas retóricas. Eu tenho uma grande admiração pro professor Luiz Roberto Barroso, né? Eu conheço, ele me deu esse livro de presente aqui, o livro autografado, por conta de várias entrevistas que eu já fiz com ele, a gente teve a oportunidade de conversar várias vezes, tem uma dedicatória muito legal dele aqui, singela, né? Mas é super importante. E o professor Luiz Roberto Barroso, hoje, ele deu tantas cacetadas no Bolsonaro, gente. Eu peguei aqui, só um minutinho aqui, anotei aqui, eu não vou passar todo o vídeo aqui, porque senão vai ficar muito longo. Mas o resumo da ópera é o seguinte, vou dizer aqui do que ele chamou o presidente da República. Ele chama o presidente de mentiroso, dizendo como é triste a situação que nós chegamos. Ele falou que o presidente, ele mistura alguma coisa entre populismo, autoritarismo e extremismo, falou desses fenômenos que acontecem no mundo, em alguns lugares. Ele chamou o presidente de analfabeto, dizendo assim, vou analisar aqui as agressões que ele fez, diante usando, enfim, como base o vocabulário dele, que é extremamente limitado, alguma coisa assim que ele falou, ou seja, insinuando que ele é um analfabeto funcional. Em dado momento ele disse o seguinte, mais uma vez, chamando o presidente de mentiroso, né? Quando ele pega o versículo bíblico de João 8,32, e ele diz que o Bolsonaro usa e conhecereis a mentira, e a mentira vos aprisionará. Disse que o Bolsonaro é um mau perdedor, e por ser um mau perdedor é que está querendo alegar a fraude. Falou que a máquina governamental está sendo usada para desinformação. Logo, está chamando o presidente de um chefe de uma bandidagem, de atitudes criminosas. E depois, na live, ele falou vou deixar esse pedaço aí para vocês analisarem. O que ele falou da live do Bolsonaro, e aí eu vou comentar mais alguns trechos aqui. Vamos ver se dá para vocês pegarem. Vamos lá. Após uma live que deverá figurar em qualquer futura antologia de eventos bizarros, foi intimado pelo TSE para cumprir o dever jurídico de apresentar as provas, se as tivesse. Não apresentou. É tudo retórica vazia, contra pessoas que trabalham sério e com amor ao Brasil, como somos todos nós aqui. Retórica vazia, política de palanque. Hoje em dia, salvo os fanáticos, que são cegos pelo radicalismo, e os mercenários, que são cegos pela monetização da mentira, todas as pessoas de bem sabem que não houve fraude e quem é o farsante nessa história. Chamou o Bolsonaro de farsante. E aí ele fez um destaque, eu vou voltar ele aqui, aos mercenários, aos fanáticos que agem por conta do seu fanatismo e os mercenários que agem por conta da mercantilização da mentira, né? Da monetização da mentira. E aí, gente, nós temos que dar nomes aos bois, né? Eu acompanho todos os canais bolsonaristas e quando a gente faz críticas a eles, essa turma toda que eu vou passar rapidamente aqui, não é uma crítica de estética, não é uma crítica de fofoca, não é uma crítica por discordar, não.
é porque essas pessoas, conscientemente ou inconscientemente, porque estavam ganhando dinheiro com base nas mentiras, eles ajudaram a matar pessoas. Essas figuras que podem até não achar esse tipo de situação, eles foram responsáveis pela disseminação de mentiras que acarretaram confusão, resultado morte. Situações que submeteram várias pessoas a sequelas, a situações gravíssimas que vão carregar pelo resto da vida. E a morte em consequência do tratamento que elas passaram nos hospitais por conta da Covid. Então, o que essas figuras, o que eles vão dizer a partir de agora? Eles ficarem insuflando para o 7 de setembro, para o dia final, né? Vou passar aqui só a figura, o rosto de alguns aqui, gente. São todos corresponsáveis por esse genocídio que nós tivemos aqui no nosso país, insuflando de forma absolutamente deplorável pessoas acreditarem que nós teríamos uma ruptura, falando em intervenção do Exército, artigo 142, que Supremo é o povo, que o Brasil está lotado de comunistas em todos os lugares, tem que banir comunistas. Enfim, esse discurso absolutamente sórdido, gente ganhando dinheiro. Entre um discurso e outro, tentando inflar a nossa economia, dizendo que o Brasil estava no rumo certo, entre uma situação e outra, eles metem um livrinho ali para ser vendido também. Muitos vocês conhecem, outros não. Mas são pessoas que a gente não pode esquecer, né? Todos esses aqui fizeram proselitismo da mentira, dessas coisas que o professor Barroso estava falando aqui. Alguns vocês conhecem, outros não, mas eu estou colocando aqui o rosto de todo mundo. Esse mundo de pastores, empresários que se escudam, gente. Isso é uma coisa muito bandida, né? Porque o Bolsonaro, ele vai ter dinheiro para contratar advogado e vai ficar um tempo, mas muita gente que seguiu na linha do Bolsonaro vai ficar encalacrada pelo resto da vida. Tem gente que vai morrer e não vai ver o processo terminando, não vai conseguir se safar dos problemas que acarretam ações judiciais. Esse pessoal aqui, esses pastores empresários, eles têm muito dinheiro, então eles podem se defender. E mesmo quando eles perdem ações, depois eles pegam dos pobres coitados, dos fiéis, que caem nas lábias dessas criaturas. Mas a partir de hoje, muitos também vão ficar mais desiludidos, vão ficar mais atentos. Será que eles vão atender a novas convocações desses pastores para novas cruzadas a favor de um presidente farsante que está destruindo nosso país, a nossa economia, a nossa vida de verdade? Pois bem, então vão ficar essas questões aí. O guru dessa gente que ainda está sumido, hospitalizado, causador de tantos males, e outros tantos, até figuras bizarras como o cantor latino, que entrou nessa também, fazendo campanha pelo 7 de setembro, outro blogueiro também. É gente que era muito simples e de repente começou a ter uma fonte de renda na internet justamente por difundirem a mentira e de conseguirem fazer através da mentira um grande poço para recolher dinheiro, né? Então as figuras aqui, outros já são conhecidos da grande imprensa também, que se prestam a um papel deplorável, veículos de comunicação com apoio da máquina governamental, outros também que sempre tiveram um comportamento ruim em relação à democracia brasileira, que foram ressuscitados, e outros que foram aparecendo, figuras bizarras, personagens que foram eclodindo de todos os cantos e que agora não sabem onde vão enfiar a sua língua, porque eles não têm mais o que defender. Toda a força e energia que eles jogaram para que se tivesse um 7 de setembro com rupturas, intervenções, botas, cerceamentos, expulsões, banimentos, fechamentos de instituições, prisões, rupturas, isso tudo foi para o ralo. E junto com o ralo foi a credibilidade que o presidente ainda tinha com essas criaturas. O que essas figuras vão dizer a partir de hoje? Que fantasmas eles vão tentar inventar para esconder a realidade aqui do nosso país? Gente, institucionalmente aqui no Brasil nós estamos vivendo essa situação e essas figuras todas se prestaram a um papel que foi eficientemente cumprido, de distrair a sociedade para que a gente não perceba que na área econômica nós temos uma figura que está escondida, que é o Paulo Guedes, o filhote de Pinochet, que está tentando e conseguindo aqui fazer no nosso país as mesmas coisas terríveis que fez contra o povo chileno quando ele esteve lá para ajudar naquele modelo econômico que o povo chileno está sepultando depois de muita luta, depois de muitos anos.
Então a figura está escondida. Os grandes veículos de comunicação também são cúmplices dessas figuras de internet, porque a pretexto de segurar a economia do nosso país, de manter a economia do nosso país sendo desviada para interesses privados, eles ocultaram a responsabilidade direta do Bolsonaro em relação ao genocídio que aconteceu no nosso país. Isso eu denunciei muitas vezes aqui no nosso portal. Então, nessa história toda, tem muito culpado. Tem mais culpado do que o Bolsonaro, que tem funcionado como um fantoche, que depois vai ser amassado, como um ventríloco, como um mamulengo, como um boneco qualquer. Ele vai ser amassado e vai ser incinerado. E todas as pessoas que lhe deram apoio vão ficar de longe, tirando a sua culpa das suas costas, para dizer que a responsabilidade única pela tragédia brasileira foi de um personagem absolutamente sem condição nenhuma de ter inteligência, de ter moral, princípio, liderança, pensamento republicano, empatia, absolutamente nada, e que se serviu a esse papel aqui no nosso país. Gente, por hoje é só esse pano aí, porque nós temos mais coisas que vão acontecer mais à frente, mas que hoje vai ficar como um dia que o Bolsonaro desceu mais ainda nessa ladeira e ao invés de conseguir aglutinar mais gente ao seu redor, ele conseguiu, foi grandes inimigos no meio dos caminhoneiros. Esse será o dia, como a gente vai reconhecer daqui para frente. Eu fico por aqui, gente. Mais desdobramentos vamos ter durante a semana, e o presidente, ele agora começa de fato a ver o impeachment no horizonte, coisa que estava ainda bastante escondida, porque nós temos negociantes na Câmara que não querem turbulência para que os negócios não sejam atrapalhados, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!